Evangelho de Marcos, capítulo 9. A transfiguração de Jesus. Então lhes falou Jesus: com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz, que declarou: Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Durante a caminhada, descendo o monte, Jesus lhe ordenou que a ninguém revelasse o que havia presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentavam sobre qual o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Então questionaram-lhe: por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhe esclareceu: realmente Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas. Agora, por que está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo? Pois eu lhes digo, Elias também já veio, e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Jesus cura um menino possesso. Assim que chegavam onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutieis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o tome, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsasse o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhe advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. O segundo anúncio da paixão. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galileia, e Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicado ao ensino de seus discípulos, e lhes revelava: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia, eles não conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a este respeito: quem é o maior no reino? Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estavam em casa, indagou-lhes: sobre o que discorreis pelo caminho? Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos.
E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, revelou-lhes: Quem recebe uma dessas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe, não estará apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Quem não é contra está a favor. Contou-lhe João: Mestre, vimos um homem que, em teu nome, estava expulsando demônios, e procuramos impedi-lo, pois, afinal, ele não era um dos nossos. Não o impeçais, respondeu Jesus. Ninguém que realiza um milagre no meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Com toda certeza eu vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Evitar o pecado a todo custo. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crede em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que possuindo as duas mãos. Ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. E ainda se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos olhos do que possuindo os dois olhos, seres atirado no inferno. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Os cristãos são o sal da terra, pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o seu gosto, como restaurar suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Eu vou fazer uma breve reflexão aqui a respeito dessa parte que os discípulos chegam até Jesus e falam que tinha uma pessoa fazendo os milagres em nome de Jesus, que eles queriam saber se era para impedir essa pessoa, e Jesus fala não. Quem não é contra nós está a nosso favor. E é uma coisa para a gente refletir, porque muitos de nossos irmãos hoje em dia, os cristãos, tendem a acusar outros cristãos e acabam difamando essa pessoa por ela usar o nome de Cristo e por isso acaba julgando e falando mal e denegrindo. E quando nós olhamos para Jesus, a gente vê que ele não é isso que ele queria. Para as pessoas, ficar impedindo o outro, falando mal do outro. Ele mesmo falou que não, deixa ele fazer. Se não é contra nós, ele está com o nosso favor. A gente tem que refletir sobre isso, sobre os nossos julgamentos, sobre apoiar até irmãos que fazem isso. Não é correto. Dentro daquilo que Jesus ensinou, não é correto se fazer. Então vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos por esse devocional. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz, a palavra que sempre nos traz um ensinamento. E muitas vezes nós deixamos nos levar pelas coisas desse mundo, pelas modinhas, e acabamos seguindo um rumo errado, achando que estamos fazendo a vontade do Senhor, porque alguns irmãos estão fazendo, nós também podemos fazer. Mas no final das contas, nós estamos todos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. E a tua palavra é prova disso. Que nós não podemos seguir o julgamento, seguir a direção do que as pessoas definem como certo, mas seguir a palavra do Senhor. Então nós pedimos que a tua palavra seja luz para os nossos caminhos. Que nós sigamos a ti e não homens. Que nós sigamos a palavra do Senhor, não opiniões de homens. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém.